A paz do Senhor, meus irmãos do nosso canal no YouTube. Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com a quarta aula do segundo trimestre de 2020. Esta aula será ministrada no dia 26 de abril de 2020 em algumas de nossas igrejas Assembleias de Deus. Porque não será em todas pelo fato de que nós estamos atravessando esse momento de pandemia, mas muitas igrejas estarão funcionando e nós temos a intenção aqui de estar propagando o Evangelho e também transmitindo um pouco das nossas aulas de EBD. Esse trimestre que nós estamos estudando do pastor Douglas Batista, que é o comentarista, sobre a igreja eleita na classe de adultos, segundo trimestre de 2020. Nossa lição tem o seguinte tema: a iluminação espiritual do crente. A iluminação espiritual do crente. E neste caso, somente do crente, só está se referindo ao povo de Deus. Nós estudamos na outra lição um tema bastante polêmico, que foi sobre a igreja eleita, e bote polêmico nisso, porque se trata de um assunto bastante discutido, largamente debatido nas academias teológicas, e raramente nós temos lições que falam sobre esse tema, que também é muito importante, mas raramente nós temos lições que falam sobre isso. Teve uma lição que falou sobre salvação, acho que esta aqui mesmo, né? Que foi especificamente no quarto trimestre de 2017. De lá para cá, nós não tivemos mais lições que falassem sobre este assunto, sobre este tema. Nós tivemos essa aqui. Você que tiver aí, pode até utilizá-la como fonte, aí, principalmente você, nosso querido professor de escola dominical. Esse aqui foi do quarto trimestre de 2017, que foi uma excelente lição também na época, e ela é comentado pelo o pastor Clailton Ivan, um autor inclusive que não se costuma ver muito comentando as nossas escolas de EBD, né? Então fica aí a dica aí, bem interessante mesmo para os irmãos. Bom, nossa lição de hoje nós vamos logo direto ao ponto. Nós temos o nosso texto áureo, e o texto áureo de Efésios 1:17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse aqui é o texto, o nosso texto da texto áureo. Nossa verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Esse aqui é nossa verdade prática, a máxima, a expressão máxima aqui da nossa lição. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao versículo 23. Não pretendemos ter, no caso desta aula, que é um assunto mais claro, mais fácil de compreensão, nós não queremos nos prolongar muito, tá? Então vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23, diz assim o texto sagrado, que você possa acompanhar comigo aí, Almeida Revista e Corrigida. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos
e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esta foi a nossa leitura bíblica em classe, a leitura devocional aí da nossa escola dominical desta lição. Nós temos os nossos objetivos. O objetivo principal, o total, geral, é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas de herança divina e a grandeza do poder de Deus. Cada tópico, como sempre, tem um objetivo, e no caso desta lição, o tópico 1 tem um objetivo de destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, o 2 de salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, e o tópico 3 tem um objetivo de expressar o exemplo de exaltação em Cristo. O ponto central da nossa lição é a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos, faz parte da vocação do crente. Glória ao nome do Senhor. Vamos ao nosso comentário. No tópico 1, temos o título: A esperança da vocação e as riquezas da glória. Glórias a Deus. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança de vocação e as riquezas da glória da sua herança. Queridos, o objetivo desta lição é falar da oração intercessória do apóstolo Paulo aos Efésios. E vocês quiserem mais informação sobre os Efésios, veja a nossa primeira lição desse trimestre, dessa revista, onde nós inclusive mostramos achados arqueológicos importantes sobre a cultura e o local onde existiu a cidade de Éfeso. Dá uma olhada lá que vai ser de extrema importância para você que está estudando esta preciosidade de lição neste trimestre. Bom, como nós vimos aqui, trata-se dos versículo 15 ao versículo 23 que nós lemos, em que nós vamos estar falando sobre a preciosidade das riquezas espirituais em Cristo Jesus. Vamos falar sobre a iluminação. Nós falamos na lição passada sobre a doxologia de Paulo aqui, e vamos falar aqui sobre a iluminação do Espírito, a fim de que o ouvinte, o leitor da palavra, o cristão em geral, possa ter uma compreensão sobre as dádivas da salvação, sobre os mistérios da salvação que estão ocultas em Cristo Jesus. Aí nós temos aí os nossos tópicos da nossa lição. Nós temos, diz o seguinte: primeiro tópico, acompanhe comigo, diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. É o título aqui. A ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. E nós já estudamos sobre eleição na lição passada, entendendo que essa eleição é corporativa. Segundo a Bíblia, não temos uma eleição individualista e também não temos uma determinação de Deus em tudo nessa questão. Também não temos uma dupla predestinação. Não acreditamos no Deus que predestinaria pessoas para a condenação eterna. Então está aqui o apóstolo se alegrando e dá graças a Deus pela vida desses eleitos. Ele estava escrevendo primeiramente aos Efésios. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição em si, a predestinação também, são doutrinas da Bíblia, fundamentais da fé cristã, que estudamos na outra lição, a filiação e o dom do Espírito Santo. Na filiação, nós somos filhos por adoção em Cristo. Estas são as riquezas, as grandiosas riquezas, que nós temos em Cristo Jesus, e é necessária a iluminação do Espírito. Ele intercede para o Espírito Santo, aqui tem a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que sejam concedidos
aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, no versículo 17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Ou seja, nós não temos em nós mesmos capacidade de compreendermos as coisas espirituais. Aliás, há um texto sagrado de 1 Coríntios 2, versículos 14 a 15. Olha o que diz o texto neste ponto aqui. Diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, observe o que o texto está dizendo. Um texto bem interessante. Então, o alvo da nossa lição é falar sobre a iluminação espiritual do crente. E aqui o apóstolo Paulo, já em 1 Coríntios, já vai logo dizendo que há uma diferença na compreensão quanto às coisas espirituais entre o homem natural, aquele que está morto em suas ofensas e pecados. E, por favor, entendamos que essa mortalidade causada pelo pecado no homem não é aquela... porque o pessoal das teologias mais tradicionais, as chamadas reformadas, tem entendido de modo muito extremo, imaginativo e até com conjecturas mirabolantes, exageradas quanto a esta morte espiritual. Mas a Bíblia fala desta morte espiritual, evidentemente, mas apresentando aqui no caso de Corinto como o homem natural. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. A morte espiritual, diz a Bíblia que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos para que não entendam o Evangelho. Mas aqui faz um contraste com o homem espiritual. Nós já aprendemos outra lição até onde vai essa mortandade, essa mortalidade ou essa morte, esse estado de morte espiritual do homem em relação a Deus aqui, esta morte espiritual. Não significa dizer que ele não possa ser convencido pelo Espírito, através da pregação da palavra, que ele deve vir a Deus, pois supostamente ele seria totalmente morto a ponto de não ter nenhum tipo de entendimento. É verdade, o morto não consegue andar, o morto não consegue ouvir, né? Só que se isso fosse no sentido literal, porque o apóstolo Paulo também escreve: antes andáveis mortos em ofensa e pecado. Opa, então esse morto anda, é um morto que anda. Então veja que é apenas uma forma de linguagem, não trazendo uma literalidade extrema no sentido espiritual humano. Há sim uma decadência humana, uma depravação na humanidade, porém, no entanto, o Espírito de Deus chama a atenção do homem e o convence a vir. Na lição passada, na revista passada, do trimestre passado, nós estudamos sobre isso, até fizemos alguns desenhos, colocamos aqui, você pode até assistir aí, sobre a natureza do homem, sobre o lado do homem carnal, sobre os passos do novo nascimento, e nós colocamos aqui alguns diagramas na tela para você acompanhar. Se você assim quiser entender melhor o assunto, um está atrelado ao outro, eu sugiro que você vá lá, pois estudamos antropologia. No caso aqui que nós temos a falar, é que o apóstolo Paulo já escreve aqui, a diferença nós já vemos entre o homem natural, que não compreende as coisas do Espírito, e o homem espiritual, que compreende as coisas do Espírito. Ele discerne bem tudo. Já o natural não consegue entendê-la, ao ouvir, lhe parece loucura. É o Espírito de Deus que traz essa iluminação ao homem natural, para que ele passe a entender as coisas de modo espiritual. Uma vez convertido, ele passa a entender as coisas espiritualmente pelo Espírito de Deus. Ele passa a entender. Por isso, aqui a lição diz, por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo
a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. É os versículos 18 a 19 de Efésios 1. Então a oração de Paulo é para que o Espírito de Deus lhes trouxesse uma compreensão. Agora você entende por que tem crentes, né? E você que ama estudar a palavra, é um privilégio que Deus te deu. Glória a Deus. Não é que os outros não possam aprender ou estudar, mas é o Espírito de Deus que desperta em você e te dá uma capacitação, uma iluminação, a fim de que você possa entender as Escrituras. A Bíblia é o único livro que é antigo na nossa contagem cronológica de tempo humano, mas é a única cujo autor sempre estará presente quando o leitor estiver meditando, lendo, aprendendo. O Espírito de Deus abre, o Espírito de Deus vem aclarar a mente do cristão para que ele possa entender coisas espirituais espiritualmente. E tem muita gente, crente, antigo de crente, e não compreende. Eu não estou falando necessariamente apenas no questão acadêmica, teologia e tal. Tem outras religiões dos cristãos e estuda academicismo da teologia. Eu estou falando de um entendimento, como o apóstolo Paulo coloca aqui, nós vamos ver. O entendimento sobre o quê? É para que eles, por meio do Espírito, compreendessem a esperança das chamadas, da sua chamada, a riqueza da herança, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. A herança da vocação, subtópico 2. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Versículo 18. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos três aspectos. Três aspectos em que se divide essa esperança. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Em 2 Timóteo 2,9, 1,9, nós temos esse texto. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Estudamos isso na outra lição. Quem nos chamou foi Cristo. Ele nos elegeu nele, ele é o cabeça da igreja, ele é o eleito de Deus e corporalmente a igreja é eleita e co-herdeira com ele. Agora observe, da qual fazemos parte. E 2, a chamada abrange serviço e santificação no presente, a perseverança do cristão, isto é, acha-se irrepreensível, vive em comunhão e andar de modo digno. Essa é a nossa posição. E 3, a participação gloriosa no futuro, para que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Essa é a tríplica bênção que o apóstolo Paulo orou a Deus para que os irmãos de Éfeso entendessem. As riquezas da herança, na oração o apóstolo, é o subtópico 3, pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas ainda no porvir. A nossa salvação é passado, presente e futuro. Passado porque nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Presente porque somos eleitos por meio de Cristo, temos esta garantia e temos consequências ou resultados dessa salvação operante em nós ainda aqui. E futuro porque um dia seremos glorificados com Cristo eternamente, porque no presente em que estamos fomos também adotados. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Segundo o que está em Apocalipse 22, que temos as gloriosas bênçãos da eternidade na presença de Deus.
Outra coisa, sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, outro evento especial. Então, salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Estudamos aqui em outra lição sobre a eleição, que a eleição foi antes da fundação do mundo, foi baseado na presciência de Deus e não de forma decretiva, e que a predestinação é uma consequência da eleição antes da fundação do mundo também, e que esta predestinação só se aplica aos santos e não há uma dupla predestinação como sendo um decreto para que as pessoas vão ou venham a ir à condenação eterna. Mas o desejo de Deus é outro em relação ao ser humano. Vamos lá, vamos continuar. Tópico 2, já chegando ao fim, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbaulo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Eita glória! A extraordinária grandeza do poder de Deus em modo exegético. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, por favor, nada tem a ver com dinamite, tá? Por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Muita gente vem dizendo que nós, que não somos calvinistas, somos semi-pelagianos por dizer supostamente que a salvação vem do homem, do esforço humano. Não é verdade. A salvação vem exclusivamente do extraordinário poder de Deus. A salvação não vem do homem. E há riquezas nessa esperança ou nesta vida com Deus. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de três vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, energia. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. Olha que revista extraordinária, pessoal. É academicismo? É. Aí o irmão que é leigo, que tem muitos crentes aí do meio pentecostal, infelizmente, que fica dizendo, também sou pentecostal, tá? Mas há um pentecostal e há aqueles que pensam que são, né? E há uns que pensam que são pentecostal e acham que porque é pentecostal ou seria, eles acham que não deve estudar a Bíblia. Pelo amor de Deus, vamos estudar a palavra, e isso aqui é importantíssimo. A Bíblia não foi escrita em português. Então, voltando ao assunto, então, segundo essa expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. É finalmente irsus, que indica o poder inerente de Deus. E você tem essas menções em João capítulo 1:12 e 2 Pedro 2:11. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina opera em favor dos que crerem.
para aprofundar essa impressionante descrição. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo é um exemplo irrefutável dessa força de poder. 2, sua ascensão à direita de Deus nos céus é outro resultado, isso no capítulo 1, versículo 20 da carta. E 3, sua elevação acima de todo o domínio. Então, em resumo, o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade que está caída. Glórias a Deus. Olha quantas bênçãos há operante em relação à nossa salvação. Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Tópico 3, que tem um objetivo específico, esse tópico 3, de expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Cristo, as primícias dos que dormem. Este tema é muito polêmico, porque nós temos aí vários meios supostamente teológicos que vêm trazendo, como é o caso dos adventistas, pela sua protagonista de autoria, Ellen White, que vem pregando por aí há séculos que supostamente Moisés fosse as primícias dos que dormem. Mas nós temos aqui, eles acreditam que a palavra ordem, referente à ressurreição de Cristo, não se referisse a um sentido cronológico da coisa, da ressurreição, mas em outro sentido de fases ou tropas ou parte em que alguém ressuscitaria. Mas Cristo é a primícia dos que dormem. E Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, no versículo 20 desse capítulo 1 dos Efésios. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Vamos entender por que primícia dos que dormem. Existirão 2 ressurreições, sendo que uma está dividida em partes, né? Nós temos a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição começou com Cristo, daí porque ele é a primícia, o primeiro entre os mortos. Esta ressurreição não é a mesma ressurreição, porque você pode dizer, mas lá no Antigo Testamento pessoas ressuscitaram, como ele é a primícia. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, como ele pode ser o primeiro? Aquilo que aconteceu com Lázaro, com a filha daquela mulher sunamita, outras pessoas, na verdade, são restaurações à vida, são milagres físicos, né? De pessoas de volta à vida, são restaurações do corpo, trazendo de volta a alma ao corpo. Mas a ressurreição de Cristo, ele é o primícia do que dorme, porque ele é de uma outra ressurreição, não se trata de uma restauração, mas se trata de uma ressuscitação, um ressurgimento para se tornar imortal e eterno. Uma ressurreição em glória. Isto é, os que morreram, como Lázaro, por exemplo, que foi ressurreto por Cristo, morreu, tornou a ressuscitar e tornou a morrer. Hoje Lázaro está aguardando a ressurreição dos santos. Jesus é, pois, a primícia dos que dormem. E aqueles que morreram em Cristo farão parte desta primeira ressurreição. Não mais sendo o primeiro, porque Cristo é o primeiro, mas fazendo parte desta ressurreição dos santos que começou em Cristo. E aí você tem outros que irão ressuscitar em outras fases. Vai ficar aqui para uma outra lição, porque senão a gente adianta o argumento da lição que vem. Mas observe, já a segunda ressurreição é a ressurreição negativa. Em Daniel 12:2 diz que uns ressuscitarão, dos que estão no pó da terra, ressuscitarão uns para a condenação, outros para a vida eterna. Os que ressuscitarão para a condenação são os que fazem parte da segunda ressurreição. Eles vão ressuscitar para a condenação eterna.
a nossa ressurreição que aguardamos, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem, está também referida em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, que diz: os que ficarmos vivos seremos arrebatados, mas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós nos encontraremos e estaremos para sempre com o Senhor. Então o que acontece é que o Senhor, ele vai, a primeira ressurreição, ela tem uma garantia da sua existência em Cristo Jesus, porque Jesus ressuscitou como a primícia. Jesus abriu a porta da primeira ressurreição. E agora nós, quando ressuscitarmos, estaremos ressuscitando com ele na sua vinda, isto é, fazendo parte daquilo que ele foi o primeiro que abriu esta porta para a ressurreição. Então, desse modo, os crentes vencerão a morte, se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente à semelhança de Cristo. Ok? Então, a ressurreição, ela nasce, ou ela inicia a ressurreição dos santos com Cristo. Esta é a primeira ressurreição. Então, toda vez que você vê no Apocalipse, principalmente, falar esta é a primeira ressurreição, está falando de ressurreição de crentes. Tá? Esta ressurreição começou lá com Cristo, como primícias. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, no Salmo 110, por exemplo. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo, e eu amo esses versículos de Filipenses 2:9, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. O capítulo 15 de 1 Coríntios é tido como o capítulo da ressurreição. No comentário de 1 Coríntios do Dr. Gordon Fee, um autor pentecostal americano de renome muito extraordinariamente, ele passa mais de 30 páginas comentando sobre 1 Coríntios 15, seu comentário de 1 Coríntios lançado pela Vida Nova, aliás, maravilhoso. Quero trazer aqui para vocês aqui no canal em breve, mostrar aqui para vocês, caso você tenha assistido aí, procura, porque eu já posso ter postado, né? Ele faz uma argumentação preciosa nessa parte aqui, falando sobre a segurança da nossa ressurreição em Cristo, por ter ele também vencido a morte. Então, esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai maravilhoso, né? Glória a Deus. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeie. Então Jesus está acima também dos anjos. Jesus está acima de Miguel, tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, olha aqui nos meus olhos. Não pregue a heresia de que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso não temos nas Escrituras. Há uma suposição, há umas conjecturas bem criativas, bem imaginárias, que o pessoal tem uma capacidade para imaginar, que é de espantar, não é? Uma capacidade de imaginação que é de se espantar. Então tem esta ideia, esta imaginação aí, de que Cristo seria o arcanjo Miguel. Não pregue isso, em nome de Jesus. Isto é uma falsa doutrina. Jesus não é Miguel. Pelo contrário, a quem dos anjos, Filipenses diz, a quem dos anjos Deus colocou e disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Jesus Cristo é superior aos anjos. Jesus Cristo é superior a todas as coisas. Aí alguém vai ler, porque diz, o termo Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus, e aí pronto.
já é suficiente para isso? Ou porque Judas 9 diz que Satanás contendia com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés? Aí vem Ellen White dando importância a uma suposta visão, né? Parece que ela leu, foi no livro de apócrifo de Enoque, né? Que uma suposta visão de que Jesus seria Miguel e tal, e etc. Nada disso. Tanto é que Miguel não teve nem autoridade para expulsar em si mesmo ao maligno ali que estava cobrando sobre o corpo de Moisés, mas disse que o Senhor te repreenda. Ora, a quem é que ele chama de Senhor se ele não tem, se ele tem alguma autoridade? Ele chama de Senhor alguém que é superior a ele. E essa superioridade, isto é, não existe na Trindade uma subordinação do Pai, do Filho e do Espírito entre eles. Não há subordinação de um para com o outro. Ah, você pode dizer, mas e como na obra de Jesus é que ele teve, ele dizia ser servo, ele dizia que fazia na vontade dele, mas do Pai, que o Pai lhe enviou, que o Pai é Senhor sobre ele. Ora, isto diz respeito à sua obra aqui, ao seu ministério humano aqui, a obra que ele tinha que vir fazer. Afinal de contas, ele é cordeiro, e o cordeiro não manda, o cordeiro é submisso ao pastor, então ele vem como cordeiro. Filipenses capítulo 1 diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se igual aos homens, e tendo achado na forma de homem, Deus o exaltou soberanamente. Então veja, isso diz respeito à sua missão, não à sua natureza divina. Ele é a autoridade máxima. Há um teólogo, inclusive eu gosto muito da teologia dele, eu tenho na minha humilde biblioteca a teologia dele, teologia de Wayne Grudem. Wayne Grudem, entre outros reformados, afirmam que Jesus existiria uma suposta subordinação, não só entre os reformados, né? Uma suposta subordinação de Cristo ao Pai, ao Espírito e tal. Não é isso. Do igual modo, o Espírito não é subordinado ao Filho, que seria subordinado ao Pai. Não, eles são, como já vimos aqui em outra aula nossa, ele é uma unidade composta. Nós não temos três deuses, não somos triteístas, nós somos aqueles que acreditam na Trindade. É uma unidade divina, uma unidade composta por três pessoas distintas. Nós entendemos isso e pesquisamos e compreendemos bastante sobre isso, mas não o bastante. Compreendemos muito, aprendemos muito, mas não o bastante. E quando eu tenho mais de 10 teologias sistemáticas, a gente vai pegando, vai pesquisando dezenas de teologias sistemáticas e a gente vai vendo, cada um tem um argumento mais interessante que o outro sobre a Trindade. Mas nunca chegamos a um conhecimento satisfatório, né, pleno disso, enquanto estivermos aqui. O máximo que conseguimos é graças à iluminação do Espírito, mas é aquela questão, né, tem coisas que não dá para entender agora, né, é como disse o anjo para os pais de Sansão: qual é o teu nome? E ele disse assim: quem quer saber meu nome? Aí no original tem a ideia de meu nome é maravilhoso, tem a ideia de meu nome está acima do que você possa entender. Eita glória, meu nome é mistério. Algumas traduções dizem meu nome está além da sua compreensão. Então tem coisa, meu irmão, que nós só vamos entender na eternidade, né? Onde aprendemos com a Bíblia que não ficará nada oculto que não seja revelado. Há mistérios profundos que também serão revelados, não apenas no juízo sobre pecados, mas há mistérios divinos. 1 Coríntios 2,9 diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu, não desceu. O coração é aqui, né? Mas já diz subiu, né? O entendimento grego de que o coração é a mente, o coração nunca subiu ao coração humano, é as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Vamos lá. Realmente o coração é a mente, né? Nesse sentido de saber. Então veja só, Cristo então exaltado sobremaneiramente grande. Isso significa que ele é exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, devia até grifar aí, hein? Primeiro, Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e é nele que somos eleitos, ou seja, ele é a primícia dos que dormem e a primícia da eleição. Ele é o eleito do Senhor. Entendam, pelo amor de Deus, não caiam nessa de
dupla predestinação ou de uma eleição individualista em relação à eleição com Cristo ou à eleição corporativa. Meu Deus, vamos entender a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá. Então, o resultado desse desse triunfo de Cristo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Oh, glória! Olha que magnífica riqueza. Meu irmão, dá vontade de falar em línguas estranhas involuntárias aqui pelo Espírito. Porque veja só, aí dois duplos aí benefícios para a igreja. Oh, glória a Deus! Você devia dar glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Observe, primeiro, isto é o comentário da nossa lição. Primeiro, benefício é que fez Cristo cabeça da igreja. E interessante, cabeça. Sem ela, nada aqui funciona. É daqui que sai o comando. Então a igreja só vai, os pés da igreja só vão até onde Cristo ordenar. A igreja precisa, Cristo é a direção para a igreja. Na cabeça também estão a audição, os olhos, né, o olfato, o paladar, tudo a Bíblia diz, nós temos que ter o bom cheiro de Cristo. Tudo vem por parte de Cristo. Os olhos da igreja, Cristo é a visão da igreja. A igreja olha sob a perspectiva do olhar de Cristo. Olha que coisa tremenda, irmão, esse negócio de Cristo ser o cabeça. A cabeça também é o órgão pensante do corpo. O corpo não pensa. A gente chama isso aqui de coração, mas sentimentos não estão aqui, estão aqui. A adrenalina nesse coração é um reflexo do que sentimos aqui. É por isso que a cultura acabou colocando isso aqui como coração, né? Mas na verdade, a sede da emoção como sendo coração. Mas, e mais atrás ainda eram os rins, né? Som dos meus rins. São expressões judaicas, tá? No Antigo Testamento. Mas na verdade, querido, o que acontece? Cristo é o cabeça. Então a igreja deve ter uma iluminação do Espírito para compreender as coisas de Deus sob a perspectiva espiritual daquele que é o cabeça da igreja. Meu Deus, eita glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você consegue sentir a presença de Deus? Glórias ao nome de Jesus. Ele é o cabeça, Ele é o que direciona, Ele é o que protege, Ele é o que guarda, Ele é o que edifica, Ele é o que protege a integridade da noiva. Glória a Deus. Ele é o que guia a noiva dele ou a esposa. No contexto judaico há uma diferença nessa questão muito mínima, né? Falando de noivado, casamento, já explicamos aqui outra ocasião também. Então isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluias. Glória a Deus. E ali tem um texto que é bem magnífico, que diz assim, edificarei, então Cristo é o edificador da igreja. Minha igreja, então Cristo é o dono da igreja. Aí diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja o sentido igreja para essa lei do modo coletivamente, ela ainda seria estabelecida. E observe uma coisa, as portas do inferno não prevalecerão. Não significa dizer que as portas do inferno virão contra a igreja, como as pessoas acreditam. Significa dizer que a igreja vai resistindo contra o inferno. A igreja vai marchando contra o inferno. E ela não resiste, ela bate em retirada. Isso tem aquela visão de um exército indo contra o outro, em que eles se chocavam frente a frente e o mais fraco fugia diante do mais forte. A palavra, por exemplo, que Paulo usa para a expressão com a igreja de somos mais que vencedores. Mais que vencedores não é alguém que vence muitas vezes. Mais que vencedores é alguém que vence mesmo aqueles que são vencedores. Ou seja, nós somos os vencedores dos vencedores. Nós vencemos aqueles que vencem. Não importa quem seja, não importa se é o mundo, não importa se é o pecado, não importa se é a natureza nossa decaída, a nossa natureza presa à lei do pecado original, não importa, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, aparece ali o termo, segundo o dicionário Internacional de Teologia,
E o dicionário de Paulo, que nós já apresentamos aqui no canal, eu cito porque nós apresentamos materiais aqui. Ali aparece o termo hiper, de grande, de gigantesco. Então somos hiper vencedores, mais do que vencedores. Somos hiper vencedor acima dos vencedores. Olha que coisa gloriosa. E tudo isso não por nós, mas porque Cristo é o edificador da igreja, o dono da igreja, com o pronome possessivo meu, o dono da igreja, e ele é também o cabeça da igreja, portanto. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Então, a segunda bênção é que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Quando eu disse na outra lição, e alguns comentaram aí embaixo, perguntando sobre o assunto, que eu disse que não há salvação fora da igreja. Eu não estou falando de igreja instituição denominacional. Isso, denominação é coisa nossa, coisa social, coisa humana. Eu estou falando da igreja como aquela que é o corpo de Cristo. Não tem como haver salvação fora ou estando desligado deste corpo, tá bom? Desligado do corpo de Cristo. De igual modo, eu posso dizer, temos que ir sim ao templo, temos que se cultuar com nossos irmãos, que esse negócio de crente individualista, né, como os desigrejados gostam de criar, são problemas, irmão. Isso não está nas Escrituras. As igrejas primitivas se reuniam, quando o Espírito desceu a sua virtude aqui, a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que coisa gloriosa, sempre reunidos, os 12 reunidos, todos reunidos. Quando Cristo ressuscitou, reunidos. Tomé não estava, não pôde ver Cristo ressurreto na primeira oportunidade. Outra vez Jesus teve que lhe aparecer. Então quem não vai à reunião com os irmãos tem muita coisa a perder, acredite nisso. Assim como Tomé ficou até a dúvida de Tomé, foi extrema, eu não creio que ele ressuscitou, mas nós vimos, eu não creio, mas eu vi, eu não creio, eu não vi, desculpe, mas eu não creio. As mulheres disseram, não é válido o testemunho de mulher em nossa cultura judaica, eu não creio, só creio se eu colocar o dedo nas feridas lá. E aí o Senhor disse, seja crente, não incrédulo. Quem sabe se Tomé tivesse estado na primeira reunião, não tinha dado tanta dúvida, tempo para tanta dúvida assim. Tanto a ressurreição então, como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Concluindo, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluias! Glórias a Deus. Bom, diante de tanto sentir a presença de Deus aqui, tá? Nós temos a próxima lição aí, que será a lição 5, tá? Fique atento aí. Inscreve-se, ativa o sininho para você não perder, que vamos falar sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nós vamos falar sobre o novo nascimento e a martiologia. Maravilha, né? E a santificação. Aí entra a pneumatologia e tal. Então, alegres por sentir a presença de Deus aqui, vamos fazer uma rápida oração, agradecendo a Deus porque Ele tem bênçãos, tem nos dado bênçãos maravilhosas, em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez para meditarmos nesta lição preciosa. Te glorificamos, ó Pai, porque, Senhor, aqueles que estão mortos em Ti, se Tu voltares hoje, eles irão ressuscitar como partes ou oriundos da primeira ressurreição, aquela ressurreição que nos fará viver em glória para todo sempre, junto com eles, nós os que estamos vivos, e ouviremos o som da última trombeta. Senhor, nós te glorificamos pela tua eleição soberana antes da fundação do mundo. Te glorificamos que, porque entendemos os chamados, convencido pelo teu Espírito, hoje, Pai, a tua igreja corporalmente eleita é predestinada, Senhor meu Deus, ao céu de glória diante da tua presença. Te glorificamos porque pela tua presciência tu viste
que um dia estaríamos contigo fiéis em tua presença. Nos ajuda a permanecer fiéis para que não venhamos a perder a nossa coroa. Pai, nós te pedimos, abençoa cada um dos teus servos e da tua igreja diante desta pandemia no mundo. Nós te pedimos e te glorificamos por ser o cabeça da igreja, pelas dádivas e riquezas da tua maravilhosa salvação em nossa vida. Te glorificamos e te agradecemos pelas tuas benesses do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Espero que tenha sido útil para você a nossa lição. Te espero aqui para a próxima lição. Veja os nossos vídeos que temos publicado aí centenas, inclusive aulas, parábolas de Jesus. Responda curiosidades bíblicas, perguntas. Pode anotar aí sua pergunta, pode deixar aí sua opinião sobre as nossas aulas. Deus continue te abençoando. Até a próxima lição, vídeo ou live, querendo Deus. Amém? Deus abençoe. E não esquece o joinha aí não, viu? Eu preciso aí que você nos ajude a crescer cada vez mais este canal, porque tem alcançado muitas vidas e tem ajudado muita gente a crescer na graça e no conhecimento, e a mim também tenho crescido muito com este canal. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.